Então, vou dar algumas dicas aqui de postura no instrumento. Então, tocando com o instrumento sentado, a postura que eu recomendo é que você apoie o bojo superior do instrumento sobre a sua perna direita, certo? Dessa forma. Então, isso já vai propiciar que o instrumento esteja em um ângulo, certo? Um ângulo não assim, um ângulo não horizontal, um ângulo aproximadamente de 45 graus, certo? Não vertical, obviamente, mas isso já vai ajudar você a ter uma postura de mão esquerda muito melhor. Outra dica também é que você pode travar seu instrumento utilizando a parte interna do seu braço, certo? Ó, assim, sobre a lateral, entre a lateral e o tampo, certo? Sobre o freso do instrumento, se tiver, né? Dessa maneira, ó. Então o instrumento ele está mais ou menos travado, certo? Então à medida que eu colocar meu polegar aqui, ele já vai estar estável. A questão é a seguinte: o mais importante sobre postura é que o instrumento não se mexa à toa, certo? Então seu instrumento precisa estar estável, que suas mãos se preocupem apenas com tocar e não em ficar segurando o instrumento. Muitas vezes o instrumento fica assim, deslizando, a pessoa fica preocupada em segurar com essa mão. Não, seu instrumento precisa estar estável. Então, um bojo apoiado sobre a perna e, por fim, na postura sentado, né? Travando com a mão aqui. Pronto. Você vai estar com o instrumento suficientemente estabilizado, certo? Sobre a postura ainda, também tem um outro detalhe, que é o seguinte: muitas vezes a pessoa acha que a postura correta é assim. Se a pessoa está de frente, ela vai colocar o ukulele também de frente assim, certo? E não é o caso. Se a pessoa estiver de frente, o ukulele vai ter uma postura muito mais agradável, mais confortável de tocar se ele estiver nessa angulação. Então ele não fica frontalmente se você estiver frontalmente. Ele fica assim, certo? Então, ó, você pode aqui, se ele está de frente, é porque você está vendo o lado direito do meu corpo, certo? Então isso torna muito mais confortável de você tocar, certo? Assim não, assim bem melhor. Então, ó, o instrumento ele fica inclinado, certo? Não horizontalmente nesse ângulo e fica também inclinado mais à direita do corpo e não, certo? Frontalmente. Então o instrumento fica mais inclinado um pouquinho para frente, certo? Não assim reto com o corpo, mas inclinado para frente, olha só. Tocando em pé com o instrumento. Tocar em pé com o instrumento é mais difícil, mas geralmente o que a gente faz é o seguinte: daí o instrumento ele vai ficar travado no nosso peito como se fosse um cavaquinho, certo? E daí a gente vai acabar utilizando essa parte aqui do indicador, certo? Para segurar o instrumento enquanto faz as posições. Uma parte do peso do instrumento vai aqui e a outra ele vai encaixado, certo? Entre o braço e o antebraço aqui e travando no peito. Ó. Então o braço ele está travando no peito, certo? Para dar uma estabilidade maior. Mas eu confesso que é muito mais tranquilo de você tocar apoiando seu instrumento na perna direita, certo? Sobre o ancoramento da mão esquerda. Então, para a gente ter mais referência, mais estabilidade na hora de tocar, eu recomendo que você apoie em algum ponto, porém não necessariamente sobre o tampo, certo? O tampo a gente evita apoiar, porque quanto mais a gente encosta nessa parte do instrumento, menos som vai ter o instrumento, vai soar mais abafado, vai soar mais apagado o instrumento. Então, se você apoiar sobre a lateral do instrumento, apoiar, por exemplo, se você está tocando com o seu polegar, você pode apoiar esses dedos inutilizados aqui, certo? Mas eu confesso que para mim, se eu já estiver utilizando esse apoio aqui, da lateral travada, geralmente eu não sinto falta de apoiar na lateral do instrumento com esses dedos, certo? No início, talvez você precise travar mais seu instrumento, você tenha medo que ele escorregue, etc. Então, você pode apoiar seus dedos na lateral do instrumento. É melhor você apoiar na lateral do que no tampo, certo? Mas a melhor opção para apoiar, para ancorar a mão, é você apoiar os dedos que você não está utilizando em uma corda que você não estiver utilizando. Então, se você vai tocar, por exemplo, só nas cordas superiores, então é interessante você deixar, por exemplo, seu dedo indicador aqui na primeira corda. Então, isso já vai te dar uma referência da localização da corda, certo?
para que futuramente você consiga, simplesmente com um ponto, sem olhar para o instrumento, você saber em que corda que você está tocando. A postura da mão esquerda. Então, como regra geral, a gente vai deixar o polegar sempre esganando o instrumento, o polegar sobre o instrumento, certo? Então, se você já toca um pouquinho de violão, a postura aqui é diferente, certo? Em instrumentos com a escala mais estreita, é normal que o polegar fique sobre a escala. Então, aqui no ukulele, nossa primeira postura vai ser sempre com o polegar em cima, certo? Tem a exceção, tem duas principais exceções. Quando a gente vai tocar algo que seja uma pestana, a gente precisa fazer o movimento de pinça. Então, obviamente, não dá para você fazer uma pinça, certo? Com o polegar aqui em cima. Não dá para fazer a pinça. Até dá para fazer uma pestaninha assim, certo? Mas, via de regra, a pestana é com o polegar atrás e não envolvendo o instrumento. O polegar mais no meio do braço, certo? E a outra exceção é quando a gente vai fazer uma abertura muito grande, certo? Algo muito grande de casas, tipo, sei lá, 5, 7 casas, certo? Então, daí no caso, a gente poderia abrir mais o polegar para conseguir, né, uma abertura maior de mão e então o polegar naturalmente, para a gente conseguir abrir mais a mão, digamos que a gente faça essa abertura, ó, então meu polegar sumiu, porque se ele ficar em cima, o máximo que eu consigo abrir aqui, me esforçando bastante, é 6 casas nesse ukulele concert, certo? Então quando eu ponho o polegar embaixo, ó, minha abertura já aumentou, sei lá, né, para bem mais casas, pelo menos aqui mais umas 2 ou 3 casas, certo? Então, o polegar embaixo ajuda para abertura. Inicialmente você não vai tocar abertura nenhuma, deixa o polegar em cima. Quando você for aprender pestana, daí põe o polegar atrás. Um erro muito comum entre os iniciantes é o seguinte: colocar a mão assim, ó. Tocar, tentar montar as posições assim. Então, ó, olha só como que tá meu pulso. O jeito que eu toco normalmente, ele é assim, ó. Tô fazendo aqui sem instrumento, certo? Já o jeito que os iniciantes muitas vezes fazem é assim, ó. Então, tô zoando aqui, tô exagerando um pouco, certo? Mas o que que acontece? Tentar tocar com essa parte aqui, apoiando o instrumento assim, não é muito legal, não dá muito resultado, certo? Via de regra, não dá muito resultado. Pode sim ter algum acorde que você precise colar mais a mão, mas via de regra, a gente vai ter um vão dessa parte aqui da mão, não vai encostar no instrumento, certo? A parte que encosta no instrumento é essa daqui. Deixa eu... Essa parte aqui, ó, encosta no instrumento, vai envolver, você vai sentir geralmente no instrumento, certo? Um detalhe ainda sobre a empunhadura da mão esquerda, o ponto ideal da gente tocar no instrumento seria próximo ao traste sempre que possível. Nem sempre é possível, então por isso que eu falo sempre que possível. Então, o que que acontece? Se eu toco próximo do traste, eu preciso de menos força para conseguir a mesma nota. Agora, estou tocando longe do traste, ó, o som já está zunindo. Então, o ponto que a gente vai tocar, geralmente sim, vai cair meio no meio, porque não tem muito espaço entre as casas do ukulele. Mas, quanto mais próximo você deixar o dedo do traste, do ferrinho, menos força você vai precisar fazer. Então, num acorde, por exemplo, de Lá maior, certo? Lá maior não, desculpa. Em um acorde, por exemplo, de Ré maior, então a gente vai ter, necessariamente, como tem muitos dedos numa mesma casa, um dedo vai ficar mais para trás e você vai ter que fazer mais força. Mas, quando você estiver fazendo um solo, ou estiver tocando, né, um dedo por casa, tenta deixar todos os dedos o máximo possível próximo dos ferrinhos para você não fazer força excessiva. O que que acontece? Então, se você toca próximo do traste, é o ponto ideal. Se você tocar longe do traste, a nota tende a falhar mais facilmente. Você vai precisar de mais força para fazer a nota, certo? Já se eu tocar em cima do traste, a nota ela tende a ficar apagada, abafada, certo? Então esse é um ponto para você cuidar. Outra dica também, relativamente simples, sobre a empunhadura da mão esquerda, é que, via de regra, a gente não vai tocar com a lateral, com essas partes da ponta dos nossos dedos, da última falange. A gente vai tocar realmente com a ponta do dedo, bem frontalmente
ao dedo, certo? É natural que o dedo 1 e o dedo 4, os dedos indicador e o dedo mindinho da mão esquerda, eles peguem mais com a lateral, certo? Mas o dedo, via de regra, ele vai estar encurvado, ele não vai estar deitado, ele não vai estar enrugado assim, ó, franzendo, certo? Ele vai estar sempre no formato de garra. Então, independente do acorde que você for fazer, a tendência de você centralizar a força melhor no instrumento vai ser com esse formato do dedo curvado, abaulado. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Se elas foram úteis, se inscreva no canal, deixe o gostei, indique para um amigo e a gente se vê numa próxima.